Terminei a última parte falando que o Ijuca Pirama, apesar de ter um tema extremamente romântico, muito dentro dessa primeira fase do romantismo, que é trazer o índio como um herói, né? Aquele herói europeu, ele passa naqueles formatos que a gente viu na aula anterior, ele é aqui na brasileirado, né, sei lá, nacionalizado e tem o índio como figura principal. E Juca Pirama é uma representação disso. E aí, apesar de ter isso como romântico, ainda mantém um pouco da influência neoclássica porque ele é escrito em versos decassílabos. Como eu disse, né, não tem essa segmentação. Apesar do Gonçalves Dias dizer, olha, eu vou me libertar dessas regras, em alguns poemas ele ainda recorre a elas, tá? Eu coloquei aqui alguns trechos de do Ijuca Pirama em quadrinhos, um texto denso para ser lido, difícil, cheio de linguagem indígena. Então, eu acho que ler em quadrinhos poderia ajudar vocês, para aqueles que têm mais dificuldade. Aí eu coloquei o link do texto completo aqui e algumas partes aqui no momento em que o Ijuca Pirama é capturado como o guerreiro e depois o momento aqui do ritual em que ele vai ser morto. Bom, coloquei aqui o texto do exercício, que é o momento em que o pai do Juca Pirama vai falar, vai ficar desapontado por ele ter chorado lá no momento da morte dele, né? Do que estava fazendo o ritual aqui, e ele acabou chorando antes de morrer. Então o pai diz: Tu chorastes em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Então ele nega ele como filho porque ele chorou na presença da morte. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis amorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenha alma inconstante e falaz. Então ele vai colocar aqui, falar várias coisas ruins para o filho, renegar o filho e dizer que ele nunca mais vai ser aceito naquela cultura por ele ter feito isso. Bom, segunda fase do romantismo, a gente começa então com Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, o livro traz como o individualismo extremado. Álvares de Azevedo, ele morreu muito cedo, viveu só 20 anos, né? Nasceu em 31, morreu em 52. Ele vai para São Paulo para cursar direito e ganha fama em suas produções literárias. E só até os 20 anos ele escreve muita coisa, lê muita coisa e cara é foda, gente. Depois vocês vão ver. De novo, não conta para mãe. Em 1849, fundou a revista Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano. Como eu disse, a maioria desses poetas, eles iam fazer direito, fundavam uma revista para publicar seus textos literários. E tinha ali um grupo de poetas com os quais eles conversavam, criavam uma mini sociedade ali dos literatos. Bom, página 82, está lá o título Medalhas de Duas Faces, único livro de poesias do autor, né, que ele coloca, deixa eu pegar aqui só para retomar aqui, que é o Lira de 20 anos. Então, no livro Lira dos 20 anos, ele vai ter ali, eu coloquei alto grau de consciência do autor sobre a sua postura ultrarromântica. Ele não escreve na postura ultrarromântica inconsciente daquilo. O que é o momento da segunda fase do ultrarromantismo? Vamos retomar, se a gente for lá no começo dos slides, eu coloquei aqui, é um momento de individualismo confessual extremado. Então, o ser humano vai contar tudo que tem de mais profundo e negro dos desejos, eu acho que das fantasias, dos medos, tudo isso vai ser representado na literatura. Tem um apelo meio gótico, um apego à morte, fuga para a infância ou para a natureza, mas não é aquela fuga que tinha lá